Eu queria abençoar todas as mulheres que estão me ouvindo lá no YouTube. Você que está aí na sua casa, se você conseguir se reservar num lugar agora, o Espírito Santo quer tratar com você. Se ajoelhe no banheiro, em algum lugar do seu quarto. Entregue a sua vida para Ele, e que a cura e a restauração comece a ir na sua casa, onde você está. Essa unção está alcançando você, aonde você está. Eu queria hoje dar uma oportunidade para o Espírito Santo agir em você de uma forma mais concisa e mais profunda. Hoje eu vou abrir um pouco do meu testemunho. Por que eu decidi fazer isso hoje? Porque sempre quando eu tento responder lá as mensagens, sempre tem um pedido: pastora, conta do teu testemunho, como que foi a restauração do teu casamento. E você sabe que às vezes até eu esqueço que o meu casamento foi restaurado. Porque a gente já está vivendo um tempo, fazem 17 anos isso. Então voltar a 17 anos atrás, e aí muita gente, mas a gente não sabe como foi, sabe que mulher é curiosa. Não, né? E eu lembro que o Luiz Hermínio, um dia eu estava ouvindo uma ministração dele, eu ri muito dele, é um paizão, né? Ele falou o seguinte: ele era traficante, Luiz Hermínio, né? Hoje ele é um pastor, meu Deus, que tem influenciado o Brasil. Se você não conhece, por favor, conheça e ouça as ministrações dele. Mas ele era um traficante, né? Traiu a esposa não sei quantas vezes. E totalmente fora, não conhecia o Senhor. E de repente Deus resgatou o Luiz Hermínio do tráfico. E mais do que transformar a vida do Luiz Hermínio, parece que Deus fez questão de levantar o nome dele e dizer assim: olha o que eu posso fazer com uma pessoa que estava no fundo do poço. Por isso, quando eu vejo uma mulher com a vidinha bem destruída, eu fico feliz de certa forma, porque eu penso: meu Deus, o que o Senhor vai fazer com ela? Ela pensa que por ela ter errado tanto, por ela não ter mais esperança, e Deus fala: se eu entrar aí tem esperança. E o Luiz Hermínio um dia falou que onde ele ia ministrar era assim: ex-drogado. Já viram aquelas faixas antigamente? Ex-drogado, ex não sei o que, vai ministrar hoje. E já tinha se passado alguns anos, e ele foi numa igreja, estava lá Luiz Hermínio, pastor, ex-drogado, Gente, ele falou: Deus, que azar são comigo, Senhor, que zoeira. Tira de mim esse nome de ex. Eu não sou mais um ex, eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. E hoje em dia, eu digo assim, né, que ninguém mais lembra. Às vezes a gente está ouvindo ele, a gente não consegue nem imaginar que aquele homem foi um traficante, do que Deus fez. Então por isso que às vezes eu disse: mas contar um testemunho, já estamos vivendo tanta coisa nova. Mas eu entendi que são nas curas das nossas raízes mais profundas, das nossas feridas, quando nós abrimos a cura para corações. E eu queria te encorajar nessa noite. Se você está aqui, o seu casamento está passando por um problema, ou se você Quantas solteiras nós temos aqui hoje? Levanta bem alto a mão e faz assim, ó. Nossa, bastante mulher solteira. Ô Jesus, abre as comportas do céu, Senhor. Deixa vir, Senhor. Amém. Tem umas que tá com a mão levantada até agora, tipo assim, estou pegando. Por favor. Sabe, para você talvez o que eu vou falar aqui hoje seja uma bela de uma vacina que você vai receber e você vai poder fazer tudo diferente. Sabe, uma das maiores sabedorias é não aprender com os seus erros, mas é aprender com os erros dos outros. Buracos que você não vai precisar cair, que eu caí. Lugares que você não vai precisar negligenciar, porque eu negligenciei. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João 2:1. Eu tenho uma identificação com João, porque assim, você vai ver Marcos, você vai ver ali Mateus, Marcos, né? Lucas e João, você vai ver eles, Marcos bem sistemático. Marcos eu acho que era perfeccionista, né? Lucas então nem se fala, ele faz tudo que Jesus fez em ordem cronológica. Você vai ver Mateus contando muito dos afazeres de Jesus, mas quando chega em João, você vai ver que no capítulo 2, ele já está falando do milagre que Jesus está fazendo num casamento. João, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus, que ele disse, não vou falar em ordem cronológica, eu vou falar aquilo que é importante ser falado. João começa dizendo, ele era o verbo. João começa de uma forma, e João era aquele que tinha uma intimidade profunda. E parece que combina tanto com a gente.
Esse lugar, às vezes eu tento ser organizada. Hoje eu tentei, gente. A Ana Paula, vocês viram que a Ana Paula fez enquanto ela ministrava, passava os slides, achei aquilo tão chique. Eu falei, eu não sou assim, porque Deus muda a minha palavra. Não, já viram? Mas hoje eu vou procurar. Hoje eu fiz uns slides para vocês. E ainda não, Gabi, peraí, nós vamos se ajeitar aqui. E queria falar que é impressionante como Deus deseja nos curar e curar os nossos fundamentos. Deus nunca vai começar pelas paredes da nossa vida. Ele vai começar pelos fundamentos. Por aquilo que ninguém vê, você nunca viu, ninguém acha. Ele vai começar por ali. E casamento é fundamento. Casamento é fundamento. Por isso que quando seu casamento está abalado, passando por sérias crises ou coisas pequenas, você já viu. Agora eu vou falar aqui com um número de mulheres um pouquinho talvez maior. Quando você está chateada com seu marido por uma coisa pequena, e às vezes você tem até vergonha de ficar triste por aquilo, mas você fica. E mulher não deixa barato quando ela está chateada. Você quer ver quando eu vou na pizzaria com alguém, aí eu conheço minhas amigas de olhar, aí está sentada na minha frente, falando em sílabas com o marido, a gente já sabe que o negócio ali não está. Amor, você quer isso? Quero. Você vai lá? Não. Aí eu falo assim para minha amiga, tá tudo bem? Uhum. Conheço ela. Outro dia eu perguntei, tá tudo bem? Ela falou, depois eu te conto. Que a mulher, aí você já percebeu que quando os dois não estão bem, parece que nada tá bom? Comida que você come não tá boa. Seu trabalho parece que a vida fica cinza. Sabe por quê? Casamento é fundamento. Tem mulheres que estão passando problemas no casamento e a depressão bate a porta, porque parece que tudo que fica tudo abalado, porque, vocês me entendem? Casamento é fundamento. Tudo que está em cima é abalado, os filhos são abalados. Gente, nunca brigue na frente do seu filho, nunca faça isso. Se você é nervosa, linguaruda, não consegue controlar a sua língua, por favor, prende ela dentro da sua boca. Não desconstrua a autoridade do seu marido na frente dos seus filhos. Se você é nervosa, conta até 100. 1, 2, 3, 4. Deixa. Fecha a porta do seu quarto, chama o seu marido e fale com ele. Você não sabe a dor emocional que nós geramos, as feridas emocionais que se criam no coração dos filhos quando os pais estão, porque é o fundamento da criança. E Deus, Ele é tão lindo. A gente é louca, a gente é aquela que gosta de pintar a parede. E Deus está falando, eu quero os fundamentos. E o ministério de Jesus começa em um casamento. Jesus vai sempre começar em um casamento. Esse é o início. O casamento. Foi o lugar que Jesus fez o primeiro milagre. Ele poderia ter feito qualquer outro lugar, mas Ele escolheu o casamento. E eu quero ler com vocês João 2:1, que diz assim: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Eu acho até que ela falou assim, eles não têm mais vinho. Já foi num casamento, numa festa que acabou a comida? Eu já. Aí as minhas amigas assim, um dia eu falei, eu queria mais daquele. A minha amiga, acabou. Fica quieta, não espalha que acabou. Aí eu fiquei assim, meu Deus. E a mãe de Jesus falou assim, eles não têm mais vinho, acabou. E aí Jesus respondeu assim, que temos em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E a sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que eles lhe mandar. E ali perto havia 6 potes de pedra, 6 talhas, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. E Jesus disse aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então Jesus disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho. E sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam sido tirados da água, então chamou o noivo e disse, todos servem
Primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. E este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O início. E eu vou descrever um pouquinho o que foi o início para mim. O início para todas nós, quando Jesus é só um convidado da festa. Jesus, no meu casamento, ele era só um convidado. Ele não fazia parte da minha vida. Apenas um convidado. Eu lembro que eu ia na igreja, eu cantava música, mas a minha cabeça não estava. A coisa mais triste que pode acontecer com uma pessoa é ela estar aqui dentro e o coração dela não estiver aqui. Ela ouve uma palavra, ela até canta algumas canções, mas aquilo não desce para o coração dela. E para mim, Jesus era uma religião. Eu nunca consegui olhar Jesus como uma pessoa que eu poderia me relacionar. Desde pequena, ouvindo palavras duras. Desde pequena, eu tinha medo de ir para a igreja algumas vezes. Medo do que eu ia ouvir. Eu vim de uma estrutura religiosa muito pesada. Muito pesada. Cheia de dogmas. E parece que eles tinham costurado o véu de volta que Jesus havia rasgado. E eu queria entrar e eu não conseguia. E quando eu tentava olhar Jesus de um jeito, era um pedágio. Eu tinha que fazer algo para poder. E aquilo começou a me afastar de Jesus. Me afastar de Jesus. Somando a uma vida que os meus pais tinham passado, boa parte da vida deles, passado bastante lutas no casamento. Nossa família foi muito machucada, muito ferida. Minha mãe sempre com aquela mulher forte. Poucas vezes eu vi ela chorar. Sempre trabalhando, sustentando, vencendo. Meu pai tentando vencer também as crises dele. E eu cresci naquele lar que não tinha uma estrutura. Tinha uma mãe muito amorosa, me guardou muito. Mas nós vivíamos uma instabilidade muito forte dentro de casa. E nesse contexto eu não conseguia me converter. E eu nem sabia que eu precisava me converter. Para mim eu já era da igreja. E deixa eu falar, a pior pessoa, sabe, para mudar é aquela que acha que tem. A pior coisa é quando você acha que você tem algo que você não tem. Você já foi fazer um bolo na sua casa e você achou que tinha um ingrediente no meio. A massa, esses dias aconteceu comigo. Eu amo fazer maionese com aquela de batata, com aquela maionese caseira com ovo e óleo lá. Não me julguem. A caseira é mais gostosa. E aí eu cozinhei a batata, eu coloquei o ovo para cozinhar. Eu escorri a batata, coloquei num pirex. Eu peguei aquela gema, né, durinha, misturei a gema molinha. Fui pegar o quê? O óleo. Não tinha o óleo. Misericórdia, eu usei azeite de oliva com gosto de alho. Tereza comeu, Tereza. Um gosto de peixe, uma coisa ruim. Sabe, às vezes nós achamos que temos e que somos, e nós não somos e não temos nada. Em Apocalipse diz assim: eu te aconselho, você pensa que é rica, você pensa que tem dinheiro, você pensa que você não precisa de nada, mas eu quero dizer que você é pobre, cega e nua. E eu te aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo. E aí eu comecei a entender, mas nesse contexto eu casei feliz. E casei assim, ó, vai ser tudo maravilhoso. Tudo aquilo que eu não tive na casa dos meus pais, tudo aquilo que eu vou ter no casamento. E eu casei com um italiano daqueles. E, sabe, de repente, a gente namorou 3 anos e meio. Eu sempre digo que ele terminou comigo no namoro umas 3 ou 4 vezes. Sempre conto essa história, ele terminou comigo. Na última vez que ele terminou, eu chegava em casa vomitando, desmaiando e chorando. Eu sou dramática demais. Eu lembro que um dia nós tínhamos feito um lanche. Aí eu tinha comido lanche. Na época que se comia o lanche no carro, quem é dessa época? Meu Deus, nem levanta a mão. Aí, comi o lanche no carro. Ele tá aí, o Telmo tá por aí não, né? Tá? Não? Tá? Não, né? Aí, o que aconteceu?
Aí ele assim, ó, sabe, tu conhece a história de José? Nem crente era quase. Eu falei, quem? A história de José da Bíblia? Eu falei, conheço. Então, não aconteceu uma coisa bem ruim com José, para depois acontecer uma coisa bem boa? Eu falei, é verdade. Eu falei, que homem de Deus. Ele assim, então, vai acontecer uma coisa bem ruim hoje, para depois acontecer uma coisa boa. É que hoje eu estou terminando contigo. Não! Pelo amor de Deus! Aí eu abri a porta do carro e comecei a vomitar. Ai, meu Deus. Fui para casa desesperada. Ai, ele terminou comigo. Mas calma, guria. Aquele magrelo. Olha bem para ti. Mas é engraçado que a gente começa a não mais valorizar o que a gente é e o que a gente tem. Pior coisa é quando o nosso valor está na mão do outro. E o outro dita qual é o nosso valor. O seu valor não está na mão de ninguém. O seu valor é seu. Deus te deu um valor. E se você não se valoriza, ninguém vai te valorizar. E enquanto eu me debruçava, mais ele ficava forte. Não, mas tu vai superar essa. Se achando. Daí tá, voltei, depois de 3 dias ele vinha, eu voltava igual uma bobinha. Qualquer semelhança. Aí, a mãe falou assim, ó, da próxima vez que ele terminar contigo, porque ela já sabia que ele ia terminar de novo. E tu chegar aqui chorando, eu vou te dar uma surra. Por cima do teu choro tu vai apanhar. Quem já falou, ouviu isso? Vai apanhar por cima? Tu vai apanhar por cima, eu vou te bater, eu vou te grudar. Ela dizia assim. E aí, ela falou para mim, deixa eu te falar uma coisa. Quando ele terminar contigo, tu faz de conta que foi a melhor coisa que ele fez. Eu falei, será que eu vou conseguir? Mãe, vai. Deu 3 meses, eu tô lá no carro de novo com ele. Aí ele começou com aquele papo. Ah, porque eu não sei, porque eu não sei. Eu falo sempre. Lembra da época das borboletas no cabelo? Gente, aquilo ali foi um feitiço de Satanás. Eu botei 2... Acho que ele terminou comigo por causa daquilo. Eu botei 2 assim, ó, fruta cor. Uma de cada lado. Coitada. Aí, 2 borboletas na cabeça. Se achando. Aí ele assim, não, é porque eu acho que não é mais. E daí quis dar aquela dor, né? Eu falei, eu também acho que não é mais. Ele, hã? Tu acha? Eu acho. Eu já nem gosto mais de ti tanto. Acho que a gente está meio que empurrando com a barriga. Eu acho melhor a gente terminar mesmo. Não, mas... Eu disse, não. Aí eu peguei... Eu lembro que eu me olhei assim pelo retrovisor do carro, assim pelo... Eu via eu com aquelas borboletas, eu me senti uma idiota. Aí a minha libertação foi, tirei as borboletas, botei na bolsa, soltei o cabelo. Falei, olha, então tá, fechou. Aí eu, obrigada pelo namorado maravilhoso que tu foi para mim. Quero te agradecer. E olha, e peço a Deus que tu seja feliz. Deus te abençoe, um beijo. Não, vou te levar em casa. Não precisa, porque agora eu não tenho nada contigo, tu não tem nada comigo. Para casa vou eu. Mas é perigoso, quem cuida de mim é Deus, fica tranquilo. Fui para casa a pé. Cheguei em casa, mãe. E ela chorou perto dele, eu falei, não. Então tá, e a minha mãe me ensinando. Agora, tu vai sair na rua, feliz. Porque os amigos dele vão querer saber como é que tu tá. Naquela época não tinha Instagram, gente, não tinha nada. Não tinha telefone celular. Na minha época, as pessoas trocavam uma casa por celular. Teve gente que já trocou um telefone por um celular. E eles andavam assim, ó, com o celular assim, ó, desse tamanho aqui, assim, ó. Aí, não sou tão velha assim, tá? Daí, saí pela primeira vez, os amigos dele vieram. Daí, Vivi, como é que tu tá? Ai, tô tão bem. Nossa, que engano. Engano era eu. Nossa, não, ele é um querido, tudo, mas não deu. Bola pra frente, tô tranquila. Aí eles foram falar pra ele. Ó, ela tá bem pra caramba. Aí ele veio desesperado. Por favor. Eu assim, vamos ver. E eu louca pra voltar. E voltamos. Nós voltamos, ele conversou com meu pai, conversou com a mãe. Nunca mais terminou comigo. E dali 6 meses, nós casamos. No outro final de semana, dentro do carro, eu noivei com ele sozinho. Ele já estava assim, não, vamos segurar o negócio aqui. E aí, nós casamos. Quando nós casamos, todas essas feridas dos términos,
eu comecei a descontar. E nós começamos a ficar afastados emocionalmente. Você já viu quando isso acontece? Dormem na mesma cama, comem a mesma comida, saem juntos no carro, mas emocionalmente eles estão completamente afastados. E nós começamos a nos afastar emocionalmente primeiro. E esse é o problema, porque quando um casal briga, às vezes as pessoas falam, a gente briga tanto. Eu falei, glória a Deus, porque os maiores problemas é para quem não briga, para quem tanto faz se tá ou não tá, tanto faz, porque já virou uma indiferença e o fim é próximo. A hemorragia que mais mata é a interna ou é a externa? É a interna, aquela que nós não vemos. E aí eu comecei a ficar indiferente. Ele dizia assim, vamos em tal lugar? Eu dizia assim, pode ir, eu vou ficar em casa. Isso é um perigo, gente. Não, vai lá. Eu não tinha mais vontade de estar junto. Eu fui me tornando fria. Eu fui ficando seca com ele nas palavras, sabe? E uma das coisas que, por isso que Jesus, a Bíblia é tão pontual. Porque quando você está afastado emocionalmente, existe um perigo. Na nossa época não tinha isso, mas hoje você tem homens e mulheres que traem digitalmente, que têm conversas com outras mulheres na internet. E isso é traição, gente. Quando você se envolve emocionalmente com outra pessoa, mesmo que não haja toque, existe uma traição. Sabe por quê? Jesus disse isso. Se você olhar para uma mulher com impureza no seu coração, você já adulterou com ela. Isso se aplica às mulheres também. Se você olhar para um homem com impureza no seu coração, você já adulterou com ele. Cuidado com os amigos de trabalho. Cuidado com os homens que andam ao redor de você. Cuidado. Seja uma mulher que se liga emocionalmente ao seu marido. E se o seu marido tem muitas amigas no trabalho, cuidado. Cuidado. A melhor amiga do seu marido é você. E ele é o seu melhor amigo. Você não pode se afastar. Tudo começa emocionalmente. E é muito sutil. Não é uma coisa assim que, meu Deus. E a gente foi se afastando emocionalmente um do outro. Eu já não tinha mais vontade de estar perto. Eu não tinha mais vontade de ficar com ele. Eu não tinha mais vontade de nada, de nada. E aí chegou o dia que, quando a alegria acaba, a alegria do nosso casamento acabou. Eu não tinha mais prazer. Gente, eu preferia ficar trabalhando do que ir para casa. Você já viu mulheres que são muito trabalhadoras, que fazem hora extra? Geralmente essas mulheres sofrem no casamento e não querem voltar para casa. Elas querem ficar trabalhando. Outra coisa, mulheres que não são felizes no casamento, elas buscam fuga no trabalho, nos filhos. Não faça dos seus filhos a sua única forma de viver. Porque os filhos vão casar, eles vão deixar você. Quantos casamentos que nós vemos depois que os filhos casam? O que aconteceu? Que esse casal se separou, não tinha mais motivos para estar junto. Eu sei que é difícil, principalmente para mim, eu sou muito mãezona. Mas eu tenho aprendido às vezes a deixar minhas filhas em casa. Entrar no carro sozinha com meu marido, sem medo e sem culpa. Ir para um hotel, numa cidade, viajar eu e ele. Porque o final da vida vai ser eu e ele. Elas vão casar, elas vão. Outro dia a Lani foi viajar com o Dirceu. Ela assim, ai amiga, o Teteuzinho quer ir. Eu assim, o Teteuzinho vai ficar. O Teteuzinho vai ficar com a amiguinha. E tu larga o Teteuzinho, 18 anos, Teteuzinho. Larga o Teteuzinho, vai curtir. Esse é o nosso problema. E a gente foi... E a alegria acabou na minha vida, acabou no meu casamento. A alegria de estar casada fugiu do meu coração. Eu que era tão apaixonada. E de uma forma tão forte, aquelas frustrações e desapontamentos iam tomando uma proporção grande no meu coração. E parece que eu tinha lentes de aumento para os erros dele. Parece que aquilo que ele fazia de errado era muito grande. Daí quando eu ia falar para alguém, ela dizia assim, tá, mas... Não, tudo bem, isso é um erro, mas não é um motivo. Não, é um motivo sim. Aí eu saía, não me entendeu. Já viu quando você, não é que você quer um conselho, você quer que as pessoas concordem com você. Naquela época eu queria concordância, não aconselho.
Um dia eu falei para a Lani foi me aconselhar naquela época, eu falei, amiga, cuida da tua vidinha e larga a minha. Deixa que eu sei da minha vida. Minha melhor amiga, eu falei isso. Larga a minha vidinha, vai cuidar da tua. E ela, engraçado, né? E ela não largou a minha vida. Ela ficou ali no meu pé. Sabe, Jesus falou ali, ó, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus falou assim, ó, eles não têm mais vinho. As pessoas começavam a chegar para pessoas da minha família, casamento da Vivi e do Thelmo está acabando. Visse? Ele sozinho lá na festa. Ó, eu não vi mais eles nem de mão dada. E assim começou os comentários. O vinho acabou. Todo mundo começou a falar. E alguns começaram a falar assim, nossa, ainda bem que tu acordou, né? Ainda bem que tu acordou. Vai para a tua vida profissional. Vai para... E as nossas escolhas não combinavam mais. Eu era praia, ele campo. Eu era noite, ele dia. Eu era salgado, ele doce. Nada mais. E você percebe que a distância, ela foi crescendo. A profissão tomou um lugar do meu casamento. Os amigos tomaram o lugar do meu casamento. O Thelmo havia se convertido de verdade naquela época. E ele colocou o ministério na frente do nosso casamento. Ele fazia tudo e em tudo. Eu lembro que um dia eu falei assim, esse final, eu pensei assim, ó, eu tinha ganhado panela nova. Gente, é bom, né? Quando a gente casa, tudo novinho. Aí eu falei, eu vou fazer comida, nem sabia fazer. A comida do Thelmo era nuggets e arroz. E aí, eu pensei, hoje eu vou fazer uma comidinha bem gostosa para ele, na panela nova. Mas é a panela velha que faz comida boa, né? Aí, ele chegou em casa, tô atrasado. Eu falei, o quê? Eu já me armei, viu? Tô atrasado, eu vou num culto lá no Cafundó do Judas. Não, me chamaram para ir lá naquele culto. Eu falei, não, mas hoje, olha só, é sexta, nós trabalhamos a semana inteira. Vamos ficar juntos nós dois. Não. Eu tenho que ir lá no culto. Um dia, me deu labirintite. Vou contar para você, labirintite. E a gente fica totalmente tonta. Eu jogada na cama, não conseguia me levantar. Ele ia também para um outro lugar desse dos Cafundó, porque ele gostava. Ele era o Zé Coutinho. Ele ainda é, eu oro muito pelo Zé Coutinho. Sai, Zé Coutinho. Onde tem um Coutinho, ele quer estar junto. E aí, cheguei em casa e falei, amor, me tô com labirintite, tô mal, fui para a cama. Me ajuda, eu gramática. Me ajuda. Me dá um remédio para parar esse enjoo e tal. Aí ele deu, aí eu assim, fica comigo, eu não sei nem se eu consigo ir no banheiro sozinha. Aí ele assim, não, eu tenho que ir lá. Eu falei, Thelmo, fica. Daí ele fez bem assim, gente, ó. Se não amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E mulher, eu uso a Bíblia. Tchau. Liguei para a mãe, ele não me ama, mãe, ele me deixou sozinha. Eu fiz um drama. E a gente foi se distanciando, até que o vinho acabou de verdade e a gente decidiu se separar. Eu falei, eu não quero mais. Ele também falou, não quero mais. 1 ano e meio de casados. Isso foi em 2002. A casa caiu, literal. A gente saiu de casa. A Lani me buscou naquele dia, de carro. Ela chorando e eu tipo assim, estou aliviada. Mas depois, o choro veio. E só quem passou por uma separação sabe que é como se você tivesse num luto. Parte sua morreu. É terrível as dores que vêm emocionais no nosso coração. É terrível. Terrível. E eu passei um tempo de muito choro. De muito choro. Foram longos 4 meses. E a separação bateu à nossa porta. O fim era inevitável. E só quem passou por isso sabe do que eu estou falando, quanto isso dói. Naquela época eu assinei todos os documentos da separação, o Thelmo também. Mas há 17 anos atrás não se separava e divorciava em 3 dias como é agora. Ainda o juiz dava aquele tempo para que o casal se reconciliasse. Nós estamos orando para essa lei voltar. Para que os casais tenham um tempo de reconciliação, para que não haja essa separação tão precoce, às vezes por coisas tão pequenas. E graças a Deus por esse juiz,
Porque após 4 meses, nós decidimos voltar. E eu queria falar que o tempo é de Deus, o tempo é dele. Respondeu Jesus, lá no 4, diz assim, ó: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. De um lado, nós víamos tudo acabar, dividindo coisas. Do outro, pessoas falando, tentando ajudar, alguns tentando ajudar, outros falando assim, ó: tinha que acabar mesmo, ela não presta. Ah, ele não presta. Os amigos, um pouco se dividiu do lado dele, um pouco se dividiu do meu lado. Mas sabe, parece que como Maria, né? Acabou o vinho, acabou o casamento. Jesus fala assim, ó: que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Ele falou assim, olha, eu não penso como os homens pensam. Eu não penso como vocês pensam. Vocês vê tudo destruído, mas eu vejo vocês inteiros. E naquele momento começou um processo na minha vida. Deus olhou para mim e falou assim, você vê tudo destruído, não tem mais chance. Está assinado o documento. É questão de dias do juiz chamar. E foi ali que Deus me achou. Num culto. Eu vim num culto 7 terça-feiras. A campanha da vitória. Eu estava ali. Falei, eu quero vitória para a minha vida. Com a vida destruída. Quero vitória. Senhor, me dá vitória. Depois Deus deu a vitória, né? Vitória e tal. E era o último dia de campanha já. Isso, eu me separei em fevereiro. Isso já era junho. Último dia de campanha, eu vim na frente, e aquele pastor falou uma coisa, ele não era daqui, ele falou assim, tem uma pessoa aqui, Deus tem algo para fazer na tua vida, na tua família e no teu casamento. O diabo, sabendo disso, do que Deus quer fazer, ele está querendo destruir o teu casamento, mas não é o teu casamento que ele quer destruir os planos de Deus. E eu me fazendo que não era comigo. Ai meu Deus, eu comecei a ter vertigem. E hoje é a sua última chance de você entregar o controle da sua vida para Deus. A última chance. E eu falei, meu Deus, essa palavra não é para mim. E o Espírito Santo falava a ela, me dá o controle da tua vida. Eu falei, mas se eu te der o controle da minha vida, tu vai devolver meu casamento, eu não quero. Você já viu quando você está naquela briga com Deus? Todo mundo aqui sabe, quando o Espírito Santo te pede coisa e você sabe que isso vai doer. E eu falei, Deus, mas a minha vida de um certo ponto está tão boa. E Deus falou assim comigo, eu quero que você entregue. E eu gritando, eu entreguei o controle de Deus. Entreguei o meu controle da minha vida para Deus. Quando eu entreguei o controle, saí da frente plena. Enxuguei as lágrimas. No que eu olho para trás, quem que estava no culto que eu não via desde que nos separamos? Thelmo. Sentado, magro, triste, abatido. Eu falo para ele, nossa, como tu sofreu. E aí, triste lá, amuado, quando ele me viu, quando eu vi ele, meu coração bateu a 1000 por hora, o dele também. E eu olhei assim, eu falei, meu Deus. Primeiro eu senti assim, meu Deus, ele está tão magro, mal cuidado. E eu peguei minha bolsa, olhei e saí, fui embora. Eu falei, misericórdia, misericórdia, em nome de Jesus. De repente, meu telefone começou a tocar. Eu já tinha um celular. Daqueles... E o meu telefone começou a tocar, muitas ligações. Era ele. Precisamos conversar. Eu falei, Senhor, o controle, Deus, por que eu te dei? Ele nunca tinha me procurado. E aí, ele me procurou e a gente conversou. E foi uma noite muito dolorosa. Porque ele começou a falar todas as coisas que feriram o coração dele. Deus falou assim comigo, fica calada, não fala nada. E eu, meu Deus. E ele falou assim, então, foi melhor mesmo. Eu pensei, ele me chamou para dizer que foi melhor mesmo a separação. E eu lembro que eu saindo pela porta, eu voltei, era inverno, ele estava com um gorro. Eu tirei o gorro dele assim, olhei bem para ele e abracei. E a gente começou a chorar muito, nós dois. Chorar. E chorar. E naquela hora,
saiu uma palavra da minha boca, que veio do que realmente eu sentia. Meu amor estava só frio, ele não tinha morrido. De repente eu falei assim, ó: eu sempre vou te amar, a minha vida inteira, tu é o amor da minha vida. Eu disse, eu vou seguir a minha vida a partir de hoje, mas eu vou sempre te amar. E eu falei aquilo numa verdade. E ele olhou para mim assustado, porque ele achou que eu não amava mais ele. E eu saí pela porta, abri a porta para sair. Na hora que eu abro a porta com uma mão, ele fecha com a outra. E ele fala assim, ó: não vai embora, eu te amo. Tudo mentira o que eu disse. Eu te amo, não vai embora. Vamos dar uma chance, uma segunda chance para nós dois. Eu vou mudar, eu vou fazer as coisas diferentes. Vamos dar uma chance, eu te amo tanto. E naquele dia nós chamamos os nossos pais, os nossos pastores. E todos eles ficaram felizes com a volta. Os amigos de Deus, eles sempre vão chegar na nossa vida. E era aquele tempo que a gente precisava ouvir. A gente estava tão desconstruído, que a gente precisava desesperadamente ouvir o que Deus tinha para nós. Eu me sentia tão culpada. Ele se sentia culpado. E os reconciliadores chegaram. Ali no 5 diz assim, ó: a sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles lhe mandar. Jesus tinha aqueles que iam encher as talhas novamente de água na nossa vida. E nós voltamos, foi tão estranho nos primeiros momentos. E eu achei, a gente entra para uma restauração achando que vai ser tudo maravilhoso. Deixa eu falar para você, restauração dói muito. Sabe por que muitos casamentos falham na hora de restaurar? Sabe por quê? Porque nós vamos com expectativas erradas para a restauração. Você acha que a pessoa vai mudar, que ela não vai, ela vai continuar fazendo aquilo. Ela vai errar. E só Deus para te dar graça, para você suportar. E sabe o que eu descobri no processo? Eu descobri uma coisa. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado para suportar o que Deus tinha. Algumas pessoas rapidamente entenderam no Espírito o que Deus queria fazer. Eu lembro, eu não sei se a Marli está aí. A Marli está aí hoje? Marli do Roberto veio? Não sei se... Não veio? Ela me discipulou, cuidou de mim nessa época. Eu lembro que eu cheguei na igreja, na porta da igreja aquele dia, e nós chegamos meio envergonhados de mão dada. Tipo assim, o que é que vão dizer, né? Aí muita gente veio abraçar a gente chorando, falou: meu Deus, vocês voltaram e tudo. Que foi uma exposição. E a Marli estava na porta assim, nunca tinha conversado comigo. Ela olhou assim para mim e falou assim, ó: vocês estão namorando? Daí eu falei bem envergonhada. Ela começou a chorar e me abraçou. E daquele dia ela começou a gerar o meu casamento. Ela me convidava para um macarrão simples na casa dela. Na mesa daquele macarrão simples, palavras de vida entravam dentro do nosso coração. Às vezes tudo que você precisa não é a mão de alguém na sua cabeça, profetizando, falando em línguas. Você precisa de uma mesa, uma comidinha. E alguém que diga quem você é. Sabe, nos dias, até hoje, quando eu não estou bem, não quero participar de uma reunião. Eu quero que alguém faça comida para mim. Me convide. E não fale nada de problema, só diga assim: como você é bem-vinda aqui. Eu me sinto tão amada. Parece que eu sou remetida àquele lugar de aconchego que Deus me gerou. Às vezes você espera ter muito para oferecer. Eu quero dizer que você não precisa ter muito para ajudar alguém. E a gente começou a ser gerado naquilo. E aquilo que a gente achou que a gente não era. Deus começou a revelar quem nós éramos. O Espírito Santo veio. E chegou a hora que Deus estava talhando por um propósito. Sabe? Fala ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações e cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Começou o processo de Deus talhar a gente.
E as talhas, eu fui estudar sobre elas, eram pedras que eram cavadas para que coubessem água para purificação. Quanto mais a pedra era cavada, mais cabia coisa dentro dela. E nós começamos um processo de sermos cavados. E você acha como é que se cava uma pedra? Com delicadeza. Deixa eu te cavar a pedrinha. Dura que é um... Não, se cava uma pedra com violência. Você já viu quando vão implodir uma pedra? São bombas usadas. E o Espírito Santo violentamente começou a talhar. E eu quero te dizer uma coisa, Deus não restaurou meu casamento, Ele me restaurou. Deus, Ele não está atrás de restaurar casamento, Ele quer restaurar a gente. Porque quando uma mulher é restaurada, o casamento é restaurado. Sabe por que às vezes as coisas não acontecem na sua vida? Porque você está olhando só para Ele, para os erros dele. E você quer que Deus mude Ele. E Deus está falando, eu quero mudar você. Eu quero talhar você. E com muita violência, Deus foi talhando. A gente brigava uma hora, se ofendia. Daqui a pouco olhávamos um para o outro. O Espírito Santo constrangia, porque Ele já habitava dentro de nós. Nós íamos juntos ajoelhar e chorava. E dizia, eu te amo, não vou desistir de ti, eu também não. Engarrados. Eu lembro de uma noite, porque a restauração só aconteceu porque eu me converti, eu não era convertida. Dia 28 de agosto de 2002, eu entreguei minha vida para Jesus de verdade. Eu me converti. Quando eu me converti, o Telmo começou a se assustar com o que Deus fez na minha vida. Era como se aquele coração de pedra, aquele coração duro, foi trocado por um outro coração. E eu cheguei em casa naquela mesma semana, eu falei, eu vou me entregar de todo o coração, porque se não for de todo o coração, eu prefiro ficar no mundo. Ou eu sou, ou eu não sou. E ele começou a dizer, tu está errada nisso. E Deus, o Espírito Santo me constrangendo, e eu me consertando, me consertei com meu pai. Sempre achei que meu pai era errado. Nunca olhei para o meu pai como um homem que precisava de mim também. E fui me consertando a minha vida. Pessoas que eu tinha problema, eu fui consertando. Problemas de caráter. Às vezes usava mentia por pouca coisa. Eu fui começando a organizar a minha vida. Cheguei em casa, Deus falou assim, fica um ano sem televisão. Eu nem pensei duas vezes, quebrei a antena, na época da antena. Eu patifei a antena. E comecei a beber de Deus, eu quero mais de Ti, Deus. E numa noite, eu estava tão cheia do Espírito Santo no meu quarto. E eu comecei a clamar, e o Espírito Santo vindo com força. E Ele falou, eu te dei uma espada na tua mão, filha. E eu senti o peso da espada. Mas eu não sabia que a primeira talha que Deus ia fazer era me libertar de demônios, me libertar de espíritos. Eu não sabia que eu tinha influência demoníaca, eu não sabia de nada. Ninguém me falou que eu ia passar por um processo de libertação. E eu acho que nunca contei isso publicamente, que eu vou contar agora. E eu me ajoelhei. Nessa época, a Alane e o Dirceu moravam com a gente, porque o apartamento deles não estava pronto. E ela perguntou, amiga, falta um mês para o nosso apartamento ficar pronto, eu preciso entregar o meu, posso ficar aí um mês? Falei, pode. O outro quarto, eles ficaram lá. E ela acompanhou todo esse processo. E aí, quando eu me levantei, e fui sentar na minha cama e deitar, eu senti uma opressão, uma coisa muito ruim. E quando eu olho para cima do meu guarda-roupa, eu vi 2 demônios. Eu vi. Foi horrível. Mas quando eu vi, eu não senti medo, porque talvez eu pensava assim, nossa, eu vou sentir medo. Eu não senti medo. Na hora eu estava deitada, eu sentei na cama e falei, em nome de Jesus, sai desse quarto. Eu não tenho mais nada com vocês e vocês não têm mais nada de mim. E eles sumiram. 1 minuto depois, nem isso, a porta do meu quarto começa a ser sacudida, soqueada, com gritos. E eu falei, meu Deus, eu pensei que era o cara de cima do prédio, que tinha acontecido alguma tragédia, esfaqueando a esposa, sei lá.
Quando eu abro a porta, a Alane com o olho fechado, desesperada, batendo a porta no meu quarto, dizendo assim, eu vi o diabo no meu quarto. Um espírito de medo tomou a gente naquela noite. A gente foi nós 4 para a sala, e Deus começou a falar assim comigo, é um processo de libertação, eu estou tirando fora da tua vida coisas que estavam impedindo você. Eu estou talhando você. Naquela noite nós oramos. E às vezes a gente até conta, a gente é tão íntima, né? Porque nós ficamos com tanto medo depois. Nós dormimos 1 semana no mesmo quarto. Eu empurrei minha cama de casal para cá, botei a cama deles de casal no meu quarto, e nós orávamos toda noite. De mão dada. Oh Jesus, o Dirceu, meu Deus, me ajuda, Senhor. E o processo de libertação foi fluindo. Eu e a Alane, a gente trabalhou junto muito tempo. As lojas estendiam o tapete vermelho quando a gente chegava. É endividada até aqui, ó. Entendeu? Ah, mas eu não posso perder aquela bota. E o pior, comprava tudo igual. Quantas roupas. De repente a minha amiga de compra virou minha amiga de buscar a presença de Deus. A gente começava a ir para a sala da nossa casa. E já não precisava mais buscar nas coisas aquilo que só satisfazia o coração, era a presença de Deus. Deus começou a talhar pesadamente. Deus falava assim, chama aquela pessoa e pede perdão. Não, meu Deus, mas eu quero. E foram 9 meses de violência de Deus talhando. 9 meses de quebra-quebra. E eu pensei, será que eu fiz certo, meu Deus, em ter voltado? Mas eu me segurava, sabe aonde? Eu tinha entregado a minha vida para Ele. E aí, depois de 9 meses, um casamento novo nasceu. Foi a coisa mais incrível, como se fosse uma gestação, a restauração. Um casamento novo nasceu. E o processo foi tão interessante, que quando a talha estava bem talhada, chegou um novo processo. Ele ia jogar ali águas purificadoras. Ele talhou. E disse Jesus aos seus serviçais, encham os potes com água. E encheram até a borda. Até a borda dizer, encheram tudo que podia. Jesus só falou assim, ó, enche de água. E eles encheram até a borda. De repente, a palavra de Deus começou a ser essa água que começou a limpar o meu interior. Eu comecei a me derramar. Eu lembro que um dia, eu na sala orando, eu falei, Deus, restaura o meu casamento. Deus falou, não, filha, quero restaurar você. Eu quero encher você da minha palavra, eu quero encher. Gente, e a gente mais quebrado do que arroz de terceira. Nós íamos nos restaurantes, nas conferências, nós começamos a buscar. As pessoas olhavam para nós e falavam, meu Deus, tem uma multidão atrás desses dois. E nós falávamos assim, tem uma multidão, Deus vai levantar vocês dois para restaurar famílias. E nós, se ele soubesse quem a gente é. Profecia errada. Eu lembro que, agora bem pouco tempo, 6 anos atrás, nós fomos num congresso. E o Telmo gosta de sentar lá atrás, quando vai nesses lugares, não gosta de muito. Eu sentei lá atrás, fiquei lá atrás com ele. Chegou um pastor que nunca nos viu, não sabia quem nós éramos nada, 6 anos atrás. Que honra, hein? Vocês dois? Ele assim, eu vejo uma multidão atrás de vocês dois. E era só isso que a gente escutava naquele período. Deus começou a liberar palavras. A gente dizia, mas a gente quer o nosso casamento restaurado. Fica tranquilo, eu quero derramar água. O vinho vem depois. Mas Deus, mas a gente ainda se briga. Eu sei, vai passar. Eu quero derramar água nesse casamento. Me busquem. E eu comecei a encher, ele começou a encher a talha de água. Aquele lugar que estava ferido, machucado pela violência do Espírito Santo. Porque nessa hora você não sabe que é Deus que está te talhando. Você pensa que é tudo, menos Deus. Na hora que Deus está te talhando, parece que Deus te abandonou. Quer dizer, Ele não te abandonou. Ele está cavando. E quanto mais você deixar Ele cavar, mais vai caber água. E Ele começou a cavar. E aí as águas vieram. E eu falei, o que, Jesus? Encher de água. Eu preciso de vinho e não de água. A minha vida perdeu sentido, alegria. Eu quero alegria de volta no meu casamento. Mas ele parecia não ouvir as minhas orações. E derramava e me encharcava de água. E ele começou um processo de limpeza.
Eu comecei a confessar pecados que eu nunca tinha confessado para ninguém. Um dia na minha casa eu orando, Deus falou: lembra disso aqui que aconteceu na tua vida? Eu quero que você confesse isso para alguém. Eu confessei um abuso que eu havia sofrido quando eu era pequena, eu nunca tinha contado para ninguém. Deus começou a limpeza, aquilo começou a vir para fora. As coisas começaram a sair. E a água representa a presença de Deus, representa essa palavra que purifica. Meus dias eram resumidos em ficar mergulhada na presença de Deus. Não havia outro lugar de alívio para mim. No meio de tudo isso, junto com essa água da palavra, o amor do meu marido, que é um Boaz, como foi para Ruth, ele começou a resgatar os meus valores e a restaurar cada parte do meu coração. Nesse processo, meu marido se transformou num homem encorajador, num homem que constrói. Eu vi um homem novo nascer. E lá em Efésios fala uma coisa tão importante, você não precisa abrir, diz assim, ó: maridos, amem as suas mulheres. Olha só, gente, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a ela, entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Ele quis dizer o seguinte: marido, quando você ama a sua esposa, é como que uma água que limpa ela e lava ela, assim como a minha palavra de amor te limpa e te lava. E aquela talha foi encharcada de água, encharcada de água. Eu fui sendo levada pela palavra e curada pelo amor do meu esposo. E a Bíblia diz: se não nascemos da água e do Espírito, como falou em João, nós não podemos acessar o vinho novo. Mas chegou o tempo e nós descobrimos que o segundo vinho é melhor. O segundo vinho é bem melhor. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. É engraçado, né, Lani? Que às vezes acontece coisas na nossa vida que tu sabe exatamente, né? Da onde veio essa água. Às vezes as pessoas: nossa, que vinho bom. Ela: eu sei que era uma talha que só Jesus. O cara bebendo, uau! Sabe assim? Que vinho é esse? E os serviçais sabiam. Se tu soubesse que isso aí não era vinho, eles sabiam. Deus vai ter sempre pessoas ao nosso redor para lembrar de onde a gente saiu, quem a gente é. Então chamou o noivo e disse assim: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Olha isso. Jesus não disse nada: água transforma em vinho. Ele não falou nada. Ele só falou: levem a água. Jesus falou: levem o vinho. Ele não falou: levem a água. Ele falou: levem o vinho. Tem algumas coisas na sua vida que você tem que parar de chamar de água. Você tem que chamar de vinho. Para de dizer teimoso, linguarudo. Para de dizer que ele é água. Chama ele de vinho. Pode levar para servir o vinho. Já não é mais água. E aquele homem, ele faz uma observação inteligente e moldada aos padrões nossos. Ele fala assim, ele diz que primeiro num casamento se serve o melhor vinho. E depois, que está todo mundo meio bêbado, serve aquele do garrafão que dá dor de cabeça em todo mundo. Para que ninguém mais já perceba que vinho é esse ou que vinho não é. E talvez você já ouviu tanto que o início do casamento é maravilhoso. Quem aqui é recém-casada? Levanta a mão. Tem recém-casada aí? Levanta bem alto que eu quero ver. Talvez você já ouviu falar: é o começo. Ele abre a porta para mim, né? Isso é o começo, guria. Tu vai ver. Como diz a minha avó. Mas quando um casamento é restaurado, o padrão muda. O melhor vinho fica para o final. O casamento vai ficando melhor a cada dia. E eu não sei se eu tenho mulheres aqui que vivem isso, mas o meu casamento é melhor a cada dia em todos os aspectos. Seja ele em todos.
todos os aspectos do casamento fica melhor, porque é o vinho novo. Jesus revela um padrão diferente, que após a restauração, o casamento vai melhorar. Às vezes, sabe, algumas coisas precisam acabar para acessarmos o que nunca vimos antes. Depois de 1 ano da separação, eu engravido. Da primeira, da Vitória. E quando eu descobri que eu estava grávida, foi no banheiro de uma farmácia, lá no centro. E eu pensei, meu Deus. Engraçado que a minha amiga que foi fazer o exame comigo, ela era muito, muito alemoa. Branquinha. E ela pegou o copinho com xixi, colocou ali o exame. E ela foi ficando vermelha. Eu já descobri que eu estava grávida. Ela foi ficando vermelha. Eu falei, o exame tu é a mesma coisa. Ela foi ficando vermelha. Ela, amiga, estás grávida. Porque ela é lá do Itajaí. Amiga, estás grávida. Eu falei, meu Deus. E naquela hora que eu saí na rua, que eu dei tchau para ela, que eu saí na rua, Deus falou assim para mim, é uma menina. O nome dela vai ser Vitória. Porque todas as vezes que pronunciarem o nome Vitória, 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 tu vai lembrar da vitória que eu te dei no teu casamento. Foi uma vitória. Tu lutou com garras, com força. E a Vitória nasceu linda. Foi uma festa naquele hospital. Os nossos amigos foram todos. Foi uma coisa, porque todos queriam celebrar a vitória que havia nascido num tempo tão difícil. E o vinho novo começou a ser degustado e ele é tão bom. E eu queria liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. Que você vai experimentar de um vinho novo na sua vida. Talvez não é o seu casamento, talvez são outras coisas que precisam ser restauradas. E você tem medo de Deus pegar você com violência. Eu quero dizer para você, deixa Ele talhar você. Deixa Ele talhar. E hoje nós vivemos aquilo que nunca sonhamos. As coisas começaram a acontecer rapidamente na nossa vida. Começamos a pastorear. O Espírito Santo começou a nos alinhar. E depois que nós voltamos, uma coisa aconteceu que eu tenho orado para que todos os casais aqui da Abba Pai possam carregar isso. Tenho orado muito. E a gente tem visto isso acontecer aqui. Casais que se alinham espiritualmente. Deus nos alinhou emocionalmente, nossas emoções nos curou. Mas Deus fez algo maior, Deus nos alinhou espiritualmente. Não é mais aquele casal que a esposa é mais fervorosa e ele fica para trás. Ou ele é mais envolvido e ela fica para trás. Deus alinhou o nosso coração para que nós dois caminhamos juntos. E como isso tem curado pastores e pastoras, mulheres que se escondem. Deus me curou da timidez. A cura de Deus é completa e Ele está me curando até hoje. E eu quero te encorajar a não buscar restauração em áreas, mas buscar restauração da sua vida, porque essas áreas serão restauradas. Queria que você se colocasse de pé. Foi ali que eu aprendi que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aí um dia eu chorando, eu falei, Deus, por que tem que ter essa marca no nosso casamento da separação? Eu não queria que tivesse essa marca. Amo tanto meu marido. A gente se ama tanto. Por que, Deus, essa marca? E Deus falou assim comigo, ela é aquela marca que deixou Jacó mancando. Jacó mancava quando ele viu a glória de Deus. Eu precisei ferir para curar. Tem coisas que você não precisa perguntar para Deus. Deus, por que isso aconteceu? Pergunta assim, para que isso aconteceu? Tem um propósito. Eu queria orar por você essa noite. Tem uma unção de cura, um óleo de transformação nesse lugar. E eu queria, apaga as luzes, eu queria orar pela sua vida. Orar pela sua vida nessa noite. Eu queria abençoar todas as mulheres que estão me ouvindo lá no YouTube. Você que está aí na sua casa, se você conseguir se reservar num lugar agora, o Espírito Santo quer tratar com você. Se ajoelhe no banheiro, em algum lugar do seu quarto. Entregue a sua vida para Ele, que a cura e a restauração comece aí na sua casa, onde você está. Essa unção está alcançando você, aonde você está. Eu queria hoje dar uma oportunidade para o Espírito Santo agir em você de uma forma mais concisa e mais profunda. Eu aqui, hoje eu sou para você uma amostra do que Deus pode fazer com uma mulher restaurada, o que Deus pode fazer com um casamento restaurado. Muitos de vocês têm visto o que Ele tem feito, só Ele para fazer tudo isso.
E eu queria convidar as mulheres que querem ser restauradas aqui na frente. No seu casamento, ou talvez não é o seu casamento, é a sua vida. Deus não quer restaurar casamentos aqui, Deus quer restaurar a sua vida. Tem mulheres aqui que estão pensando em tirar a sua vida com depressão. Você já não tem mais nem esperança em relacionamentos. E eu quero tirar o jugo. Talvez tem mulheres aqui que já perderam o casamento. Seu marido te deixou por outra mulher, não existe jugo sobre você. A restauração vai vir sobre a sua vida de igual maneira. Quem sabe num novo relacionamento Deus vai te dar um Boaz, um homem que resgata valores na sua vida perdidos. O Senhor está tirando todo o peso de mulheres aqui que foram abandonadas, que não conseguiram a restauração do seu casamento. O Espírito Santo está dando para você outra vez uma chance. E a glória da segunda casa, ela é muito, muito maior do que a primeira. Você pode vir mais para cá, pode chegar mais para cá, tem bastante espaço. Isso, vem. Bastante espaço, nós vamos juntar. E o Senhor me mostrou que como um óleo que corre, a cura vai vir. Eu quero dizer para você que não vai mudar tudo hoje. Hoje vai começar um processo de talhar. E Deus está perguntando assim, ó, quais são as mulheres aqui que querem deixar eu cavar nesse coração de pedra? Eu cavar nessa dureza, arrancar as lascas de orgulho, arrancar lascas de medo, deixar voar coisas que você disse, arrancar palavras, a sua indiferença. Talvez você é indiferente com seu marido porque você não aprendeu. Mulheres aqui que sentem abuso do marido não sabem nem por que sentem abuso. Mulheres que quando ele está longe sentem saudade, mas quando ele está perto elas repugnam o marido. Mulheres aqui que traíram os seus maridos e nunca confessaram. Mulheres aqui que não tiveram coragem de confessar. O Espírito Santo conhece você, Ele está trazendo cura sobre o seu coração. Mulheres que por carência se envolveram emocionalmente em conversas. Talvez você apagou as conversas do seu celular, mas o Senhor viu as conversas. Se apaga do celular, mas quem apaga do coração é só Ele, só Deus. O Espírito Santo está vindo hoje com uma graça aqui, um favor do alto. E você pode chorar, você está na presença de Deus. Ele está vindo curar. Curar em nome de Jesus. Queria chamar aqui meu marido. Estava te procurando, meu amor. Falei tão bem de você. Contei que tu terminava comigo. Mas de José. José, história clássica. Eu quero dizer para você, como um sinal, para você não desistir. Deus faz milagres. Deus cava talhas. Te amo, meu amor. Ela falou as coisas boas que eu fiz na vida, né? Me entregou. Quando a gente estava naquele processo, eu me converti primeiro que ela. Ela contou, né, que ela se converteu dia 28 de agosto de 2002. E eu tinha me convertido, né, eu vivia na Edson, Casa do Rock. Deus me salvou e eu me converti ao Senhor. Tive que mudar porque tratava ela com muita grosseria. Isso foi uma das causas que o nosso casamento rompeu. E interessante porque eu orava, eu lia a Bíblia mais que ela, porque eu era convertido e ela estava convencida. Ela era crente de berço, então tinha que se converter de novo. E porque filho de crente, crentinho não é, né? Você pode nascer na igreja, mas tem que nascer de novo. E ela nasceu de novo, e quando ela nasceu de novo, ela começou a ler a Bíblia mais que eu, orar mais que eu, jejuar mais que eu. Eu falei, está errado isso aí. E ela se converteu de uma forma tão impressionante. Deus começou a transformar. E quando Deus começou a dar palavras para nós, era assim: vem cá, Telmo, cadê a tua esposa? Vem cá, Telmo, você aí, grandão, a tua esposa está onde? É sempre assim, falava comigo e minha esposa, comigo e minha esposa. Nunca foi palavra para mim, era para nós sempre. E aí ela foi crescendo, e o tempo foi vindo, e Deus foi trabalhando, e o processo que aconteceu. E hoje eu vejo, muitas vezes as palavras vêm sobre ela. E ela recebeu uma palavra de algumas pessoas, tem até em vídeo,
que Deus ia usar ela para centenas de mulheres no Brasil e fora do Brasil. E eu fiquei olhando, vendo ela crescer em Deus, mais do que crescer no púlpito. Escute o que eu estou dizendo. A minha esposa, ela cresce em casa, ela cresce no secreto. Eu conheço a minha esposa. E o que você vê aqui é a ponta do iceberg. Ela é com Deus mais do que ela é aqui, em casa, como amante de Jesus, como apaixonada por Jesus que ela é. E agora, né, eu brinco que agora, antes ela era a esposa do Telmo, agora eu sou o marido da Viviane Martinello. E eu vou, às vezes, ministrar em alguns lugares, e as pessoas, quem é você? Eu falo, eu sou o marido dela. O senhor poderia bater uma foto? Aí eu seguro as bolsas das mulheres e bato a foto, né? Só que quando você sabe quem você é, e você entende que você é uma só carne com a sua esposa, com o seu marido, a alegria dela, a alegria dele é a sua. E se ela crescer, você cresce. E se ele estar bem, você está. Nós não somos competidores. Nós não competimos um com o outro. Nós somos encorajadores um do outro. E hoje eu não tenho problema nenhum, e eu até falei aqui domingo que na Bíblia sempre foi Barnabé e Paulo. Barnabé, porque Barnabé pregou para Paulo. E depois Atos 13 muda e é Paulo e Barnabé, e aí Paulo fica famoso, escreve 13 livros e Barnabé some da história. E eu não tenho problema em ser um Barnabé, em acreditar na vida da Vivi, no que Deus está fazendo. E eu me alegro. Eu quero profetizar sobre você, que pessoas vão acreditar em você quando ninguém acreditar. Profecias vão vir sobre você quando você estiver quebrada, porque nessa hora você não vê nada, mas o Senhor vê. Essa hora a gente não vê nada. Quando as pessoas diziam, Deus vai usar vocês, o casamento de vocês, eu dizia, meu Deus, vai acabar amanhã meu casamento. Eu tinha a sensação que eu ia morrer no dia, sempre assim. Amanhã acaba, não, amanhã não passa, era assim, foi 9 meses na restauração, amanhã não passa. E aí quando Deus, pegamos a estrada reta, sem buracos, e aí Deus começou a acelerar a gente. Então eu quero profetizar que Boaz, restauradores, encorajadores, serão levantados na sua vida. Se o seu marido ainda não é, seja você alguém que busca a Deus. Seja alguém, deixa Ele transformar você, deixa Ele pegar você, né? E eu quero profetizar que a unção que está sobre a vida da Vivi, ela não sai de casa, se ela sai de casa sem me ver, ela manda uma mensagem dizendo assim, me abençoa. Antes de começar o culto, é que ela vai para algum canto, liga para mim e fala, me abençoa. E ela não vem pregar se eu não botar a mão na cabeça dela e abençoar. Ela não vem. E eu abençoo ela sabendo que ela está indo mais longe do que eu. Hoje ela recebe 10 convites por dia para pregar fora. Eu recebo meio convite. Eu brinco que ela foi chamada para as nações e eu para os bairros. Mas eu quero profetizar que homens assim, que acreditam no que está sobre você e dentro de você, se o seu marido não é esse homem, ele será, em nome de Jesus. E eu quero liberar uma palavra como liberaram para nós. Você pode estar um caco, Deus é poderoso para juntar cacos e fazer uma grande obra. Eu te abençoo que você vai ser essa grande obra. Talvez você não vai estar no púlpito pregando, isso é o Senhor que define, mas você vai estar em lugares de príncipes, de princesa, lugares que o Senhor vai destacar você para estar. Você vai cumprir um bom chamado. Eu quero profetizar essa palavra sobre você. Você recebe? Onde estão as Estés que vão chegar diante do rei? Amém? Escute, eu vou dizer um segredinho para você. É um segredinho. A palavra diz que o coração do rei está na mão de Deus. Preste atenção. O coração do rei é como um rio na mão de Deus. Quer um conselho? Quantos querem o favor do rei em favor da sua casa, do seu casamento? Não vai no seu marido, vai em Deus, que o coração do seu marido é como um rio na mão de Deus. Não precisa do favor dos homens, você precisa do favor do Senhor, porque o favor do Senhor move o coração do rei.
E eu profetizo que o favor do Rei vai vir sobre você. Em nome de Jesus. Amém. E a vitória vai chegar. E a vitória chegou na nossa vida. Como um sinal mesmo daquilo que Deus faz. E quando Ele faz completa. A cara do Pai é. Não, parecida com a mãe. E eu quero te abençoar nessa noite. Para que você flua no que Deus chamou você para fluir. Amém.